para você como fazer um mapeamento, tá? Deixa eu só entrar aqui no programa. Vou aumentar o rosto dela aqui. Então, no mapeamento facial, a primeira coisa que a gente faz para descobrir, a gente tem que descobrir o centro do rosto, tá? Geralmente, o centro do rosto, como que o centro do rosto é coberto? O centro do rosto a gente tem que pegar o ponto aqui do arco do cupido, pontinha do nariz e aqui mais ou menos o centro entre testa e cabelo, tá? Então esse é o centro do rosto. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de fazer mapeamento é descobrir o centro do rosto. Por que a gente precisa saber o centro do rosto para fazer o mapeamento? Porque assim, quando a gente encontra esse meio, a gente vai ter uma direção. A gente vai poder direcionar melhor a nossa sobrancelha e a gente vai poder deixar elas mais ou menos na mesma altura e no mesmo tamanho. Por quê? Porque a gente vai sempre usar essa linha do meio para cruzar. A gente vai usar sempre essa linha do meio para cruzar os pontos. Então, vamos lá. Depois que a gente encontrou o centro do rosto, a segunda coisa que a gente vai fazer é encontrar o início da sobrancelha, tá? Geralmente, essa parte que fica aqui, ó, tá? O início da sobrancelha, geralmente vai começar aqui. Então, a gente descobre no mapeamento como que a gente encontra o início da sobrancelha é assim. Pela abinha aqui, tá? Da sobrancelha, a abinha do nariz. Aí, a gente vai subir mais ou menos aqui naquele pontinho que eu ensinei pra vocês. No meio, entre o ponto lacrimal e o cantinho do nariz. Esse aqui tá assim, ó. Mais ou menos aqui, ó, nesse pontinho, tá? Aqui a foto, ela é complicadinha pra fazer, mas é mais ou menos aqui. Nesse pontinho, tá? E desse pontinho, a gente sobe, tá? A gente sobe reto. Ok? Então, a gente conseguiu nesse ponto encontrar aonde vai ser o início da sobrancelha esquerda, certo? Agora, a gente vai procurar o outro lado, que é o que? A abinha do nariz, aquele ponto entre o canto lacrimal e o ossinho do nariz e vai subir, certo? Aí sobe retinho aqui. Pronto. Aí a gente vem retinho aqui, tá? E aí o que acontece? Na hora, deixa eu mudar aqui. Na hora que a gente vai fazer com o paquímetro, a gente tem que medir esses pontos aqui para ver se eles estão batendo, tá? Então a gente vai pegar o paquímetro. A gente vai pegar o paquímetro e medir desse ponto até aqui, tá? Por exemplo, a gente mediu aqui do ponto vermelho pro ponto azul, deu 2 centímetros. Aí, a gente vai fechar o paquímetro pela metade. Por exemplo, deu 2 centímetros, a gente fecha o paquímetro em 1 centímetro, tá? Aí, a gente mede do centro até o começo de uma sobrancelha. E do centro até o começo da outra sobrancelha. Essa parte tem que dar exatamente o mesmo tamanho, tanto de um lado quanto do outro, ok? E vai ter que bater certinho aqui, ó. Por exemplo, tem que dar 1 centímetro desse lado e tem que dar 1 centímetro desse lado. E os dois lados dando 2 centímetros, certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês me mandam pergunta, tá bom? Aí, vou voltar aqui a cor, preto. Aí, o que acontece? Nosso próximo ponto para descobrir é o ponto que sobe do tragos e cruza aqui na linha do meio, na linha central. Tá? Para que serve essa linha aqui? Essa linha vai servir para a gente direcionar o final da sobrancelha e selecionar quais os pelinhos que a gente vai tirar desse lado, certo? Então, a gente vai fazer deste lado
tá? E do outro lado a gente vai fazer do mesmo jeito. Pega aqui mais ou menos no meio do tragos, tá? Sobe rente aos pelinhos. Sobe aqui, ó. Você vai subir retinho, rente aos pelinhos e vai cruzar. Vocês têm que se atentar em cruzar exatamente, por exemplo, se fosse assim não daria, tá? Essa sobrancelha aqui ia ficar mais baixa do que essa. Então, não pode ser assim, ela tem que ser certinha. Cruzada certinha aqui. Aí a gente procura o ponto certo e faz, tá? A marcação, ok? Se eu tivesse marcado pra cima aqui, ia ficar torto. Esse lado aqui ia ficar mais alto que esse, tá? Então, a gente tem que sempre prestar atenção pra ela estar cruzando aqui certinho, no mesmo local. Ok? Vamos lá. Achei certinho aqui, no mesmo local. Aí, beleza. A próxima linha que a gente vai descobrir é a linha que vai ditar o arqueamento que a pessoa deseja, tá? Se as mulheradas, elas querem uma sobrancelha mais arqueada, você vai ter que fazer traçar uma linha aqui, tá? Eu vou traçar uma linha aqui. O que você tem que se atentar é que a linha que você traçar precisa cruzar essa linha que sobe do tragos, tá? Ela precisa cruzar o início da sobrancelha e ela precisa cruzar a linha central, tá? Então, eu vou traçar essa linha aqui, cruzando tudo, tá? Nesse jeito aqui. Se a pessoa quiser um arqueamento mais, por exemplo, muito arqueada, bem arqueada, a gente faz assim, ó, abaixa essa parte e levanta essa, tá? Não exagerada assim. Vou levantar essa também. Tá mais assim, tipo assim, e essa aqui mais assim, tá? Você vai fazer algo mais assim. E se a pessoa quiser algo mais reto, a gente deixa ela assim mais retinha, a gente sobe mais, tá? Isso vai depender muito do gosto da cliente, mas geralmente elas querem um pouco mais arqueada, ok? Vamos fazer mais ou menos assim. Então, a gente descobriu aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, nesse pontinho vermelho aqui, que eu desenhei aqui pra vocês, ó, ela vai mostrar pra gente o ponto alto. O ponto alto, ela vai estar exatamente no cruzamento desses pontos, tá? Naquela linha que sobe pro tragos e na linha que desce aqui, ó, do arqueamento da sobrancelha, da parte de cima da sobrancelha. Esse aqui é onde, esse cruzamento dessas duas linhas, onde tá esse ponto vermelho, é exatamente o ponto alto da pessoa, tá? E geralmente eu gosto de passar o ponto alto e cruzar pro outro lado, passar o ponto alto de um lado da sobrancelha pro outro. Então, eu vou vir numa linha reta, tá? E trazer pra cá, ó, uma linha reta, tá? Pra que eu fiz essa linha? Pra gente direcionar certinho o ponto alto ficar certinho na sobrancelha esquerda e na sobrancelha direita ficar certinho na mesma posição, tá? Aí você fala assim, ah, Thali, mas e a sobrancelha que é um pouco mais baixa? Gente, quanto mais a gente pode, mesmo que a sobrancelha não tenha tanto pelo nessa parte de cima, tudo que você conseguir conservar, ele vai dar o arqueamento, tá? Por exemplo, uma sobrancelha é mais alta. Se essa fosse mais alta que essa, a gente tinha que tirar alguns pelinhos daqui de cima, tá? Preservar os pelinhos que tem embaixo. E esse lado aqui, como era o lado mais baixo, a gente preserva os pelos de cima e retira um pouquinho dos pelos de baixo, tá? Geralmente a gente corrige o formato desse jeito, tá? Não sei se também ficou claro pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam, ok? Então tá, eu transferi o meu ponto alto da sobrancelha esquerda pra sobrancelha direita, certo? E você obteve aqui mais um ponto onde as linhas se cruzam. Agora é a linha que sobe do tragos
pro centro e do ponto alto. Então, nesse cruzamento, eu vou trazer ela pra cá, tá? Eu vou trazer ela pra cá. E reparem que ela cruza a linha do início de sobrancelha e a linha central. E ela tá se cruzando exatamente com a do outro lado, tá? Não tá nem mais pra baixo, nem muito pra cima. Ela cruza certinho aquela lá que vem do outro lado, certo? Elas se cruzam certinhos. Então, é assim que a gente faz, tá? Os dois lados. A parte de cima, basicamente, ela já tá pronta aqui, tá? Agora, a gente vai passar pra parte de baixo. Agora, a gente vai passar pra linha de baixo, tá? A parte de cima, basicamente, já está quase pronta, ok? A parte de baixo, essa linha que a gente vai fazer agora é uma linha muito importante. Ela vai direcionar a grossura que a sobrancelha vai ter, tá? Essa sobrancelha você vai simplesmente cruzar aqui. Na linha central, você vai trazer uma linha paralela à linha de cima, tá? Se a pessoa quiser uma sobrancelha grossa, você faz ela bem baixo, tá? Se ela quiser uma sobrancelha mais fina, aí você sobe essa linha, mas o que você tem que estar sempre prestando atenção é que ela tem que estar sempre paralelo com a linha de cima, tá? Essa é a linha de cima, então você vai ter que sempre fazer uma linha paralela embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz uma linha paralela, a sobrancelha dela vai ficar bem fininha, tá? Eu fiz uma sobrancelha paralela aqui. E agora eu faço do outro lado, tá? Pego do ponto do centro aqui, tá? Cruzando. E trago uma linha paralela aqui. Ok? Certo. Aqui a gente já conseguiu descobrir o início da sobrancelha na parte de baixo. Agora, a gente vai determinar o final da sobrancelha. Certo? Espero que até aqui já ficou claro para vocês. Se não ficou, igual eu falei, manda mensagem, tá? Então, o início da sobrancelha, ela é simples. Você vai pegar aqui, nesse pontinho do cantinho do nariz, tá? Se você reparar que a pessoa tem um nariz muito largo, você pode pegar desse ponto aqui, da abinha do nariz, tá? Então, você vai pegar ou da abinha do nariz ou do cantinho do nariz. Geralmente, eu pego do cantinho, quando a pessoa tem um nariz normal, tá? Normal que eu falo quando a pessoa tem um nariz menor, tá? Se tiver um nariz muito de batatinha, muito aberto, aí você pega do cantinho, tá? Quando a pessoa tem um nariz mais fechadinho, a gente pega do cantinho do nariz, vem aqui perto do cantinho do olho, do final do olho, né? E eu subo, tá? Então, esse aqui é o final da sobrancelha. Eu vou fazer isso, tá? Dos dois lados. E vou subir, correto? Ó lá, beleza. Então, eu já sei aonde a sobrancelha da pessoa tem que finalizar, ok? A sobrancelha dela só pode vir até esse ponto, tá? Se passar disso, fica uma sobrancelha muito comprida e fica desproporcional pro rostinho dela, ok? Aí, desse ponto, a gente pode reparar que essa linha que a gente fez agora, ela se cruza com a linha que sobe pro tragus, tá? Então, nesse exato cruzamento, a gente vai pegar e a gente vai fazer o direcionamento do final da sobrancelha, tá? Para não ficar uma sobrancelha muito curvada para dentro, para ficar uma sobrancelha retinha, certinho, os dois lados ficarem iguais, a gente vai fazer a curvatura dela, tá? Então, a curvatura dela a gente tem que pegar desse ponto aonde se cruzam o final da sobrancelha com a linha que sobe pro tragus, traçar uma linha reta cruzando. Aqui, ó, a gente vai cruzar aqui nesse ponto, esse quadradinho aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Nesse quadradinho aqui, nesse ponto, que é onde sobe do início da sobrancelha, da abinha do nariz, e onde liga o cruzamento com o ponto alto, tá? Então, ponto alto e abinha do nariz, nesse cruzamento, a gente vai trazer, tá? A gente vai trazer a linha até aqui. Então, daqui desse ponto, a gente sobe e cruza nesse pontinho, tá?
E aí, a gente cruza aqui também, na linha central, tá? Na linha guia, tá? Então, vai ser assim. Desse ponto de cruzamento até a linha guia, pra gente direcionar o final da sobrancelha, tá? Do outro lado, vai ser a mesma coisa. A gente vai vir aqui no pontinho aonde cruza a linha do final da sobrancelha com a linha que sobe do tragus, vai trazer até esse ponto do início da sobrancelha e do ponto alto e vai cruzar exatamente no centro da sobrancelha, tá? Na linha central ali direcionada. Então, basicamente, as sobrancelhas vão estar com o mesmo direcionamento no final dela. Por exemplo, essa vai ter o mesmo direcionamento dessa daqui, ok? E aí, a gente já terminou o nosso mapeamento. Aí, se você reparar aqui, ó, nesse pontinho onde tá o meu pontinho vermelho aqui, ó, ele faz meio que um quadrado. Então, nessa hora, a gente vai pegar o lápis dermatográfico, a gente vai pegar a caneta de gel e a gente vai arredondar esses pontos, tá? A gente vai arredondar. Então, eu vou pegar uma caneta, por exemplo, uma caneta de gel branca, certo? Eu vou pegar e fazer a ligação, ó, desses pontos. A gente vai fazer a ligação. Então, ela não vai ficar algo muito triangular. Não sei se você consegue enxergar, que quando eu arredondo aqui, não fica algo muito triangular, tá? Ó lá. Vamos trocar a cor aqui. E eu vou arredondar esses pontos. Eu vou ligar esses pontos aqui. E eu vou deixar ele bem arredondado, tá? Ó lá. Eu não vou deixar ele triangular igual ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um triângulo aqui, ele tem uma ponta aqui e ele tem uma ponta, ó, aqui em cima. Tá vendo? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o lápis dermatográfico, a caneta em gel e vou vir arredondando, tá? Esse pontinho aqui, ó. Ok? Reparem que aquele ponto que subiu do finalzinho do tragus e cruzou aqui, ele passa pelo centro da sobrancelha, normal, tá? Então, esse eu deixo. Aí, eu vou vir nessa parte aqui e vou arredondar a parte de cima. Vou vir aqui e arredondar certinho a parte de cima, tá? Ó lá, e tá arredondadinho, ok? Eu creio que assim tá bonitinho. Então, basicamente, nesse ponto, a sobrancelha já tá toda pronta, tá? E a gente vai sempre tentar arredondar elas assim, com o lápis. Vai pegar o lápis dermatográfico e sempre tentar arredondar, tá? Os dois lados. Aqui também. Arredonda certinho, tá? Nessa parte aqui, deixa eu tentar dar uma... Vou ver se tem uma borracha aqui. Aí você apagou todos os desenhos que você fez, todas as linhas adicionais, tá? E você descobriu esse desenho central, tá? Da sobrancelha da pessoa. Essa daqui tá mais grossa. Ok? Mais ou menos assim. Nesse ponto, a gente vai pegar o paquímetro, tá? E vai ter algumas medidas que vão ser, assim, necessárias para você controlar a espessura da sobrancelha e deixá-las bem iguaizinhas, tá? Você vai pegar o paquímetro e vai medir o ponto alto, a grossura desse ponto alto para esse, tá? Aqui, ó, você vai colocar certinho assim, tá? E medir. E aí, você vai medir do mesmo lado, esse para esse, do ponto alto. Tem que estar a medida certinha, tá? Tem que dar a mesma medida desse ponto alto para esse, ok? E aí, você vai ter que medir o início da frente, tá?
com do mesmo lado, o início daqui pra frente aqui. Aí, depois que eu medir todos a espessura dos pontos altos e do ponto inicial, eu vou medir sempre esse pontinho aqui. Deixa eu pegar a ferramenta aqui que saiu. Eu vou medir sempre esse ponto, comparar esse ponto. Vou pegar o paquímetro e medir aqui, né? Esse ponto aqui, no início da sobrancelha e no ponto alto. Tá? Vou pegar o paquímetro e medir aqui o ponto alto com o início da sobrancelha. E a mesma coisa do outro lado. Vou ver se tem o mesmo tamanho. Do início da sobrancelha até o ponto alto, tá? Pra ver se os dois lados estão curvando no mesmo centímetro, né? Igual eu falei pra vocês, geralmente é aqui, que é o corpo da sobrancelha. Essa partezinha aqui do corpo da sobrancelha vai ter mais ou menos 70% do tamanho todo. E essa coisa aqui vai ter mais ou menos 30% da medida total da sobrancelha. Então, por exemplo, se for uma sobrancelha toda de 5 centímetros, aqui vai ser mais ou menos uns 3,5 centímetros e meio. E o restante aqui, 1,5 mais ou menos, vai ser o final da sobrancelha. Então, a mesma coisa aqui. Se aqui, por exemplo, em cima deu do início da sobrancelha até o ponto alto deu 3,5, aqui vai ter que dar 3,5 também. Daqui até aqui, 3,5. Entendeu? Então, é isso, basicamente. Aí, você vai mostrar para cliente, tá? Você vai pegar o desenho, mostrar para cliente. O desenho tá certinho, né? Você vai pegar aqui o desenho, mostrar para cliente, vai explicar para ela desse jeito, ó. Você vai falar assim, ó, eu fiz aqui essa linha. Eu fiz essa linha aqui de baixo, então tudo que tiver para fora dessa linha sai. A mesma coisa vai ser em cima, tudo que tiver da linha para cima sai. E no meio aqui, tudo que tiver no meio sai também. Vai tirar com a linha ou com a pinça, tá? E aí, tudo que tiver aqui no centro da sobrancelha, que só as pontinhas sair para fora, a gente dá uma parada. Aí, se a pessoa olhou, gostou do trabalho, gostou do desenho, ela vai falar assim, gostei, pode fazer. Aí, você vai fazer, primeira coisa que você vai fazer, penteia a sobrancelha pra cima, corta, penteia a sobrancelha pra baixo e corta, tá? Então, cortou a sobrancelha, aí você vai pedir pra ela, aí você vai depilar primeiro em cima, né? Você vai pedir pra ela segurar a pálpebra puxando pra baixo e vai depilar com a linha em cima, tá? Você depila tudo. Chega perto do desenho, mas não muito, tá? E aí, a partezinha do desenho você vai tirar com a pinça, ok? Aí, a mão, quando você passar para a parte de baixo, você vai pedir para a cliente segurar a pálpebra puxando para baixo. E ela vai pegar aqui a mãozinha aqui na testa e vai puxar para cima. Que vai esticar essa pálpebra dela. Vai esticar essa pálpebra aqui. E aí, você vai passar a linha na pálpebra. E aí, quando você vê aqui que Aí, você vai deixar assim, pertinho do desenho, você vai deixar para tirar com a pinça. Aí, você tira com a pinça perto do desenho, tá? Se você quiser usar o motorzinho, o navalhete lá, elétrico, você pode usar, tá bom? Que também vai ajudar. Aí, você vai fazer aqui no meio, daquele jeitinho que eu te ensinei. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar mensagem. E aí, você vai me falando, tá? Um grande beijo e até a próxima.